Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da quaresma e a igreja toda a quaresma nos exorta aquelas 3 práticas quaresmais, do jejum, da oração e da esmola. De maneira especial, o Evangelho hoje nos fala da oração. Nós precisamos rezar. A oração faz com que nós nos unamos a Deus, mas existe uma forma correta de rezar. Em todas as épocas, em todas as religiões, os seres humanos sempre rezaram, porque afinal de contas, o homem é um ser religioso, é um ser que busca transcender, se comunicar com aquilo que é transcendente. Essa comunicação com o transcendente é a oração. Mas existe uma oração que é especificamente cristã, que veio, obviamente, do povo eleito, do povo judeu, mas que se consolidou com Jesus Cristo. É a forma correta de rezar. E Jesus, então, vai ensinar os seus discípulos. Jesus diz: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Os pagãos tinham um conceito de oração muito diferente daquilo que nós temos, porque o conceito de Deus que os pagãos têm é diferente. Eles pensavam que pode-se fazer um comércio com Deus. O objetivo da oração pagã era tentar convencer a Deus, ou uma divindade, ou uma entidade, a trazer benefícios. Então, por exemplo, se alguém desejava alguma coisa, se a pessoa desejava saúde, prosperidade, resolver algum problema, ou qualquer outro tipo de benefício, aquela pessoa rezava a Deus, oferecia algum sacrifício, na esperança de que aquilo mudasse a vontade daquele Deus, daquela entidade, e ela recebesse esse benefício. A nossa oração cristã é justamente o inverso disso. Porque Deus ele não precisa ser mudado, as nossas orações não vão mudar a vontade de Deus. Muito pelo contrário. A nossa oração a Deus, aquela que Jesus Cristo nos ensinou, é um tipo de oração que vai fazer com que nós mudemos. Deus já sabe do que nós temos necessidade. Jesus mesmo diz: não sejais como os pagãos, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Então, se Deus já sabe o que nós precisamos, para que nós precisamos rezar? São João Damasceno, padre da igreja, na sua definição sobre a oração, diz que a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido dos bens convenientes. Nós devemos pedir aquilo que é conveniente a nós. Mas Deus já sabe o que é conveniente a nós. Então, por que nós precisamos pedir? Por que nós precisamos suplicar a Deus? Na verdade, Santo Agostinho vai dizer que a oração, ela nada mais faz do que dilata a nossa alma para que Deus possa nos conceder os bens que Ele já sabe que nós precisamos. Deus quer nos dar muitas graças. Ele quer nos conceder aquilo que nós precisamos, do que nós necessitamos. Mas a nossa alma, muitas vezes, está despreparada. A oração vai criar um espaço de humildade para que Deus possa, então, dar essas graças para nós. Portanto, nós precisamos rezar desta maneira.
A condição fundamental da oração é saber que nós não vamos mudar a Deus. Uma oração que pretende mudar a Deus é uma oração feita na base da soberba. Mas a oração cristã, ela é o inverso. A base da oração cristã é a humildade. Nós reconhecemos que Deus já sabe, na sua bondade, que precisa de nós, que nós precisamos, e que Ele vai realizar aquilo que é necessário, mas que nós precisamos estar bem dispostos. A oração vai nos dispor bem. E aí Ele ensina as orações, as petições do Pai Nosso. No Pai Nosso, nós temos tudo aquilo que é essencial para nós. Não precisamos pedir mais nada a Deus, além daquilo que está contido no Pai Nosso. É claro que cada petição, ela abarca uma infinidade de realidades. Mas tudo que nós precisamos está condensado aqui no Pai Nosso. Por isso que nós possamos aprender a rezar com o nosso mestre, que é Jesus. Nós temos vários mestres de oração, mas o mestre supremo é nosso Senhor. Então Ele nos ensina o caminho correto. Nós devemos ter humildade para com Deus e pedir os bens convenientes, aquilo que está aqui no Pai Nosso. Se assim nós fizermos com toda certeza, a nossa oração será eficaz. Mas nós precisamos nos colocar nesse caminho de oração. Nós precisamos saber que é necessário rezar, é necessário pedir. Não nos enganemos, sabendo que Deus sabe do que nós precisamos. Deus quer que nós rezemos. Deus quer que nós coloquemos nosso coração em atitude de disposição e súplica, para que Ele possa realmente nos conceder as graças que são necessárias. Por isso, como a igreja nos orienta, vamos nos esforçar nessa prática da oração. Vamos nos esforçar, obviamente, no jejum, a penitência. A penitência serve para quê? Justamente para começar a dispor a nossa alma para rezar. É por isso que vem nessa ordem as práticas da quaresma: jejum, oração e esmola, a caridade efetiva. Se nós queremos ter uma oração bem feita, precisamos nos penitenciar, nos mortificar. E essas práticas devem ser vividas na nossa vida toda, não somente na quaresma. A quaresma é um tempo de intensificar essas práticas, mas isso é um caminho para a vida. Ou seja, viver a penitência, renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Depois, mergulhar a fundo na oração. Ou seja, abrir a nossa alma, suplicar a Deus que dilate o nosso coração para que nos dê as graças necessárias. E uma vez alimentados dessas graças, daquilo que Deus vai nos conceder, nós somos capazes de amar, somos capazes de viver a caridade, nós somos capazes de perdoar, fazer aquilo que essa petição tão desafiadora do Pai Nosso nos diz, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, para que Deus também nos perdoe. Jesus diz isso no final do Evangelho. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então isso para nós é muito grave. O perdão de Deus a nós, ele vai vir mediante a nossa abertura para o próprio perdão ao próximo. Só que como nós vamos ser capazes de perdoar o próximo? Somente pela graça do próprio Deus. Então a oração vai fortalecer a nossa alma para que nós vivamos essa caridade afetiva. E não tem caridade mais clara do que o perdão às ofensas. Que Deus nos ajude, que nosso Senhor Ele conduza cada um de nós a fazer um bom itinerário da quaresma. Que nós aprendamos com Ele mesmo a rezar, o valor da oração. E que essa oração fortifique nossos corações para que nós vivamos assim como Jesus deseja que nós vivamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.